Olá, meus amores, estamos de volta para estar finalizando a nossa unidade 3, que é intitulada Interdisciplinaridade na Análise da Informação. Com base no nosso sumário, hoje nós iremos estar trabalhando especificamente o item 3.3, que é chamado Contribuições da Diplomática para o Processo de Análise da Informação. Quando a gente fala em diplomática, a gente pensa diplomata, aquele cara que vive na embaixada, não é? Então, a gente começa a relacionar as ações da diplomática com aqueles documentos oficiais, né? Que são aquelas pessoas que representam oficialmente um determinado território, aquele cara que é o tal de diplomata, não é? Mas, enquanto ciência, ela passa a ser chamada uma ciência propriamente dita. Essa, enquanto ciência, ela surgiu lá no nosso século XVII, não é? E ela surgiu com o objetivo de estar decifrando o conteúdo de documentos oficiais, que nós chamávamos de diplomas. Então, a gente tinha que analisar os diplomas, as cartas ou outros documentos oficiais. Tá? Então, por isso que a diplomática é considerada, sim, uma ciência, e ela é voltada para a arte de leitura e decifração. Ela vai decodificar o conteúdo de documentos oficiais, ok? Quem foi o responsável da criação da diplomática enquanto ciência foi um senhor chamado Jean Mabillon. Lá em 1681, ele criou uma obra e, a partir dessa obra, nós temos o surgimento da diplomática propriamente dita. Então, por isso que, enquanto ciência, esta surgiu no século XVII, tá? Pelo senhor Jean, que eu já mencionei. Qual é o objetivo da diplomática, então, já que ela está ligada a documentos oficiais? Ela tinha como finalidade verificar a autenticidade de determinados documentos. No sentido de dizer assim, de fato, esse documento foi assinado pela pessoa A, pela pessoa B. O que trata o conteúdo deste documento é realmente autêntico, ele é verdadeiro. Então, esse foi o objetivo da diplomática. Então, é uma ciência que visa verificar a autenticidade do documento em que está fazendo o seu processo técnico. E quais eram esses documentos que a gente fazia o nosso processo técnico? Eram nossos documentos oficiais. Então, por isso que ela estava voltada, logo quando ela se iniciou, para o processo da análise dos diplomas, das cartas, de outros documentos oficiais. E esses documentos, eles estavam ligados à questão administrativo-jurídica. Por quê? Porque eram documentos oficiais, ok? Tá? Aí você pergunta, mas o que tem a ver, então, a análise da informação utilizada na biblioteconomia com a área da diplomática? Que hoje ela é muito utilizada onde? Na área da arquivologia. E que sentido ela tem uma relação? Né? Já que ela é centrada em documentos administrativos jurídicos, ou seja, aqueles documentos próprios que são trabalhados na arquivologia, e não na biblioteconomia. O que nós trabalhamos como relação não é a diplomática como ciência, é a diplomática como método.
tá? Então, por isso que é o método diplomático que está relacionado com o processo de análise da informação que nós, biblioteconomia, fazemos uso. Por quê? Porque o método diplomático, meus amores, ele analisa o documento como um todo. Ele destrincha o documento. E é esse que é o nosso papel enquanto analista da informação. É destrinchar aquele documento para saber verdadeiramente o que ele está representando, para colocar esse conceito no nosso sistema de informação e nosso sistema de representação da informação, tá? Então, é justamente por isso que a gente pode afirmar que a diplomática ela atua de forma associada à análise da informação e vice-versa. A análise da informação ela atua de forma associada à diplomática, a partir de quê? Do seu método diplomático, tá? Ambas, tanto a diplomática quanto a análise da informação, elas se voltam para a identificação do conteúdo daquela obra a partir da sua totalidade. Então, por isso que elas são dedicadas à identificação e à análise da estrutura daquele documento. Então, a gente se volta para o conteúdo informativo, o documento, o contexto indicativo, o contexto crítico de um documento, tá? Como funciona esse método, meus amores? A gente fala que ele destrincha toda a vida daquele documento. Então, ele tem os elementos externos e os elementos internos, tá? A gente não faz a mesma coisa? A gente não parte da parte descritiva e depois para a parte temática? A gente não olha a parte externa e depois a parte interna? Então, a prática da análise da informação, ela vai na mesma estrutura que o método diplomático, se você for analisar. Aí nós trouxemos o quadro 7, que está no nosso material didático, para você ver como é que é esse destrinchar, tá? De uma obra. Então, de acordo com o nosso quadro 7, ele fala o seguinte: os elementos externos, ele se volta para o suporte, para a escritura, para a linguagem e para os selos e anotações. Quando a gente fala suporte, eu tenho que, no método diplomático, eu tenho que colocar no meu papelzinho, na minha análise, no formulário que eu estou analisando, que tipo de papel aquele material apresenta. Por quê? Porque eu preciso saber, pensando na sua preservação e na sua conservação. Eu preciso, a partir disso, saber que tipo de documento é, o tipo do papel, eu já posso interpretar qual é o período histórico que aquele documento foi redigido. Tá sacando? Então, isso é besteira. Não. Isso é uma fonte de informação, é um dado importante no processo de análise, para eu poder saber a autenticidade daquele documento. Então, se eu estou falando de um determinado aspecto, que só foi defendido durante em 1910, e o meu papel ele foi produzido em 1950, então significa que esse documento não é autêntico. Porque eu não posso fazer um documento datado de 1910 e um papel que só foi produzido 50 anos depois, tá sacando? Tá? Então, por isso que o tipo de papel é relevante no processo de análise. O processo de impressão também é importante para tentar entender o período histórico que aquele documento foi feito. A sua coloração. E essa parte, que a gente chama de suporte, ela é extremamente importante para o método diplomático. E também nos ajuda na hora da análise da informação, voltando para a biblioteconomia também. Tá? Uma vez que se eu não tiver a data, se eu não tiver, então, esses elementos, a gente pode sim adaptar para a nossa prática.
tá? No que diz respeito à escritura, o que a gente olha? Sumário, parágrafo, índice, gráficos, listas. No que diz respeito à questão da linguagem, a nossa análise vai se voltar se o texto é dissertativo argumentativo, se ele é um manual de estudo, se ele é um texto prático. Quando se volta para a questão dos selos e anotações, é para aquela parte um pouquinho que a gente chama mais burocrática da biblioteconomia. Então, tem código de barra, tem ISBN. Não tem ISBN. Então, eu também já sei que ele não é uma obra tão recente, ele já é um pouquinho mais antiga, porque antigamente não era obrigatório o uso do ISBN na fonte, tá? A questão da logomarca, a questão da tiragem, né? Então, esse processo também a gente pode utilizar no nosso processo de análise da informação, na área da biblioteconomia. No que diz respeito aos elementos internos, o método diplomática, ele apresenta 3 aspectos: o protocolo inicial, os textos e as suas subseções, e o escatocolo. O que é o protocolo inicial? Ele se volta para a questão da titulação, do destinatário, dos agradecimentos, da dedicatória. Isso é importante para quê, Guilhermina? Para a gente começar a entender mais ou menos o que a obra está traçando. Eu não vou destinar minha obra, se ela fala sobre pesca, uma pessoa que vai falar sobre arquitetura e urbanismo. Então, eu já começo, para quem se destina, para quem eu agradeço, para quem eu dedico, eu já começo mais ou menos a entender, a entrar naquele ambiente, naquele contexto. Isso eu já estou jogando para nós, biblioteconomia, tá, meus amores? Os textos e as subseções. O preâmbulo. O preâmbulo sempre é feito por uma outra pessoa que leu aquela obra e vai dando o seu posicionamento. Então, isso é importante também, porque quem é que vai ser chamado para fazer o preâmbulo? Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que está ligada com aquele conteúdo. Então, já vai começando a te aguçar os sentidos, né? O anúncio da obra, as exposições dos motivos, os assuntos que são tratados, os direitos autorais, né? E no último ponto, quando a gente se volta para o escatocolo, nunca consigo falar escatocolo tão rápido assim, a gente volta para aquela questão do físico, né? Então, quem é a editora, quem é o local de publicação, quando essa obra foi produzida, quais são as citações de outras fontes, quais são as referências que ela usa. Por quê? Porque quando eu começo a citar alguém, eu vou citar alguma coisa que está voltada para o conteúdo daquela obra. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter uma noção geralzona daquela obra. Tá? Então, a partir desse método diplomático, a gente consegue, sim, adaptar para a nossa prática da biblioteconomia. É por isso que o professor Souza diz o seguinte, apresenta a seguinte afirmação: esse conjunto de procedimentos tem como fundamento o método diplomático, que tem como objetivo a interpretação e a representação do conteúdo dos documentos em diferentes contextos, em que se pese o fato de não existir na literatura técnico-científica construções teórico-metodológicas suficientes que demonstrem relações interdisciplinares entre análise documentária e análise diplomática, a ampliação e o aproveitamento de estudos informacionais evidenciam as diversas possibilidades de compartilhamento e colaboração entre essas duas sub-áreas, notadamente na adoção de procedimentos sistemáticos de interpretação e seleção dos elementos que exprimem os conteúdos informativos dos documentos, que apontam que a integração dos saberes neste domínio de estudo se faz necessário. Então, nós não temos, assim, tão claramente
Há obras que falam assim, olha, a diplomática, sim, ela é utilizada, ela traz benefícios para análise da informação, mas nós já vimos que o método diplomático, ao ser adaptado para a área da análise da informação, traz inúmeros benefícios para a biblioteconomia, não é? E é por quê? Porque tanto a diplomática quanto a análise da informação, elas se voltam para duas coisas que a gente usa, não é? É a estrutura do conteúdo, então a macroestrutura daquele conteúdo, as duas se voltam para isso, no sentido da gente entender o que o documento trata. Então, elas permitem o quê? A identificação, a interpretação e a seleção desses conteúdos, desses conceitos que representam a minha obra. E quando a gente fala interpretação e seleção, a gente está falando da base da análise da informação. Então, por isso que a diplomática ela se relaciona diretamente com o processo de análise da informação. Né? E é justamente por isso que o professor Edivânio ele finaliza esse item 3.3 dizendo o seguinte: o método diplomático é, pois, imprescindível na definição de estratégias metacognitivas de leitura e interpretação, porque define as estruturas do documento como espaço de articulação entre forma e conteúdo, considerando a sua tipologia e o seu uso, no sentido de satisfazer a necessidade informacional da clientela cuja obra se destina. Ok, meus amores? E com isso a gente finaliza essa nossa terceira unidade. Leia o material, participe do nosso encontro síncrono, que nós iremos contar com a presença ao vivo e a cores do nosso professor Edivânio Souza, para a gente finalizar essa nossa disciplina com chave de ouro, ok? Eu espero vocês no nosso encontro síncrono. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau, gente.